a Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Este programa é gravado aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos, em Canoas. Ao meu lado, a doutora Sandra Gever, responsável pelo departamento jurídico da administradora Casa dos Síndicos, e as nossas convidadas, doutora Karina Centeno e doutora Fátima Quitolina. Sejam bem-vindas. Obrigada. O assunto de hoje é um assunto que, na verdade, bastante polêmico, né, doutoras? A gente estava um pouco antes aqui de iniciarmos o programa, conversando também sobre quanto é difícil a gente ver decisões nesse sentido. E vamos falar, então, sobre uma decisão recente no Rio de Janeiro, que foi sobre o condômino antissocial. Até nos chamou a atenção aqui algo que a gente conversou, nem sempre são os incomodados que se mudam, né, doutoras? Porque na prática o que a gente vê, quem se sente incomodado num condomínio, acabam essas pessoas indo embora, botando seus apartamentos à venda para alocar, porque sabem da dificuldade que é de conseguir fazer com que um condômino seja enquadrado em antissocial e, com base nisso, perca o seu direito de propriedade. É o que a gente vê na prática, sim, né? Sim, com geralmente. Certeza. Doutoras, com base nessa decisão, que é uma decisão recente agora do Rio de Janeiro, a gente sabe que é muito difícil a gente encontrar decisões nesse sentido. O Código Civil, ele alterou e tem 17 anos e ao longo desses 17 anos a gente vê pouquíssimas situações semelhantes, né, e que de fato chega a exercer essa retirada do condômino, né, porque há um conflito do direito de propriedade. Mas essa decisão que a gente vai aqui abordar, e a gente é bom deixar registrado que não vamos dizer que isso agora é como se decide, como é daqui para frente. Ela é uma decisão recente, né, e que ela trabalhou o quê? O direito de propriedade em conflito com o direito de vizinhança, e que então a gente trata a coletividade. O direito de propriedade não ficou como um direito absoluto. Isso. Né? Hoje, na prática, assim, alguém mora num condomínio e tem lá um condômino que é uma pessoa nociva, difícil, ele briga com os empregados do condomínio, ele briga com os vizinhos, ou ele briga dentro da sua própria casa, tornando um ambiente difícil de convivência para os demais vizinhos. Qual é a orientação hoje na prática que a gente costuma dar para o síndico que nos procura? Porque tem várias situações. Eu sempre vejo assim, que nem tu falaste, tem o direito de propriedade. Sim. E tem o direito de convívio entre os condôminos. E muitas vezes tem casos que eu entendo que não deveria ser diretamente ação para retirada, e sim uma ação de obrigação de fazer. Ajuizar uma ação de obrigação de fazer. Sim. Para que ele de não fazer, uma ação de obrigação de não fazer, não cometer mais aquele ato. Uhum. E se ele continuar cometendo, então sim. Porque nem sempre, doutora, muito bem colocado, nem sempre é o caso de um condômino antissocial. Talvez seja uma atitude dele que daí então vai em desencontro da coletividade, da harmonia, da convivência. Nem sempre é uma questão de condômino antissocial. Sim. Isso é uma questão que é bem importante a gente registrar, porque a gente sabe... Nós somos todas advogadas do direito imobiliário, que atuamos, somos operadoras, né? Trabalhamos com condomínios, e como é importante, a advocacia, ela é como a medicina, eu sempre uso esse exemplo, né? Se você tem uma dor específica, você vai num médico especializado, e o direito também é igual. Então é importante que numa situação de dificuldade que o condomínio esteja passando, que o síndico procure, se ele tem uma administradora, o departamento jurídico do administrador, porque com certeza os advogados que lá atuam são advogados especializados no assunto, ou procure diretamente um escritório com advogados que possam dar essa assessoria para que o condomínio, de repente, não perca tempo e até dinheiro, investimento, porque vai entrar com uma ação que lá na frente ela não vai ter sucesso, vai se perder o objetivo. Enfim, é bem importante essa colocação, doutora. Só para colaborar aqui com a doutora Fátima, que ela colocou essa questão que nem sempre transborda a situação para um condômino antissocial. Isso. E seria, no caso, até de uma obrigação de fazer um exemplo talvez simples, doutora, que me parece que elucida. Quando um condômino agride verbalmente um funcionário do condomínio, por mais que se queira, fala com ele, olha, não faça isso, isso não é correto, porque isso pode gerar um dano moral, né, doutora? Por parte do empregado contra aquela pessoa e o condomínio. Né? Então, neste caso, o que o condomínio tem que fazer? Ele tem que usar as suas precauções, ele tem que fazer assembleia, ele tem que notificar esse condômino, e se o condômino não parar de perturbar, de incomodar aquele funcionário específico, caberia a obrigação de fazer. O condomínio entra contra ele, porque isso eximiria ele de uma futura ação indenizatória, ou civil ou trabalhista. Seria isso? Eu te digo assim, que a questão do empregado que ele está ofendendo, eu não sei se caberia, só nessa ofensa deveria,
Eu achei Mas uma obrigação de fazer. de não fazer, De né? não fazer, desculpe, isso. de não Eu fazer. sempre digo, é a obrigação de não fazer. De não fazer. O condomínio toma suas precauções. Agora, se o condomínio continua com aquela atitude, aí ele que vai responder. Aqui ele vai responder sozinho por aquilo. Regresso, fazer com que ele responda até por uma isso. penalidade ele. e tudo mais. Isso. Ele vai trazer um prejuízo, um vai prejuízo. onerar o condomínio, enfim. Mas o condomínio não pode ficar inerte. Ele Não. tem que tomar uma atitude. Eu, na verdade, acredito que essa decisão, até o teor da decisão, nos remete bem à seguinte situação. A expulsão de um condomínio ela é uma medida extrema. Né? É a última... A situação se torna tão insuportável que é a última instância. Então, assim, não dá para banalizar, né? Não está expresso na lei essa ação de condomínio nocivo, é uma construção jurisprudencial doutrinária, né? É uma discussão recente. Sim, tanto que todos esses anos com código a gente tem pouquíssimas decisões nesse sim, sentido. Sim. Então, assim, o condomínio tem que se calçar muito bem antes de tomar uma medida dessa, até para depois não ter um custo elevado, né? E ter um insucesso. E até para não reverter uma situação contrária para o condomínio, né? Até para não reverter. O condomínio não perde a propriedade, né, doutora? Não, ele não perde a propriedade. Ele perde o direito de uso dela, mas é obrigação de fazer, ou seja, ele tem que se retirar do condomínio. Esse caso até foi uma tutela de urgência para que ele ficasse impedido de ingressar no condomínio. Então ele não perdeu a propriedade. A propriedade é dele. Um caso que eu acredito, mas poucas pessoas se envolvem, é a questão das drogas. Sim. Ou que vende, ou o jovem que está no condomínio, ele ou está surtado, usuário surtado, ou aquele que vende. Então, mas mesmo assim, tu não pode... Para isso, tu tem que fazer as provas. Só que como a droga, poucas pessoas querem se envolver, poucas pessoas querem discutir, porque todo mundo fica preocupado com relação a retaliação eventual que possa vir. Então, assim, mas hoje o que mais acontece são... mas se há essa omissão da coletividade, inclusive a dificuldade de conseguir uma sentença como essa, porque esse próprio caso que a gente está aqui discutindo, ficou comprovado nos autos que ele tinha problemas, ele responde por crime também. Então, assim, porque em algum momento pessoas fizeram, né, denúncias dos seus crimes e levaram isso adiante, e isso também embasou a decisão dessa juíza do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que é difícil. E houve provas, doutora, que havia gritos excessivos, que havia toques de instrumentos, violão, bateria, etc., com barulho ensurdecedor. Ele também, permitia verdade, acesso de pessoas estranhas. O empregado do condomínio porteiro também foi agredido verbalmente. Exatamente, ele fez o depoimento. Então, assim, havia... provas robustas nos autos para que realmente... E além disso, o próprio condomínio, que é composto de 19 unidades, 13 pessoas assinaram abaixo-assinado com o pedido de retirada dele do condomínio. Isso também embasou. Então, olha só o que a gente já falou aqui. A gente já falou em ata, em notificações, em procurar se esse é realmente o primeiro remédio jurídico, um abaixo-assinado, fazer registro, boletim de ocorrência daquelas questões. É todo um conjunto probatório para, então, levar adiante no sentido de condômino social com pedido de afastamento do imóvel e não, na verdade, a perda de propriedade. Isso. E também os próprios condôminos, quando vão fazer qualquer reclamação, essa reclamação não pode ser verbal, ela tem que ser registrada em livros ou via e-mail, para que fique depois provado também que os demais condôminos também queriam nesse sentido. Com certeza, o acórdão que nós estávamos analisando antes não tá referindo a notificações, mas muitas notificações devem ter sido enviadas. Com certeza, e isso deve ter sido algo feito ao longo dos anos, inclusive, a gente sabe disso, até porque para nós que somos operadoras do direito, que trabalhamos neste segmento de condomínio, a gente sabe a fragilidade que é para a gente conseguir uma decisão nesse sentido. Então, sempre que nos consultam sobre isso, nós aqui, eu posso falar pela administradora Casa dos Síndicos, a doutora Sandra hoje é responsável pelo departamento jurídico, eu já atuei muitos anos à frente do departamento também, mas assim, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir reunir essas provas, justamente porque as pessoas também têm medo de se expor, as pessoas reclamam, mas ficam com medo, porque geralmente... Né? Elas se omitem, elas reclamam ao telefone, e aí quando tu pede para registrar no livro, ou em algum momento por e-mail, ela se omite, deixa porque as pessoas têm medo também, justamente porque ele é um condômino antissocial, e as pessoas têm medo de uma agressão, de sofrer uma retaliação, algumas... Então, é bastante difícil enquadrar,
mas não é impossível. Sim. Mas tem que se ter o cuidado de fazer uma análise, procurar primeiramente um advogado especializado que vai dar uma boa orientação e que vai fazer o que com o condomínio? Primeira coisa, uma reunião, uma assembleia, onde então irá se tratar com os condôminos de que forma irão dali para frente, né, tomar medidas, como irão proceder com essa pessoa, com esse condomínio antissocial. Pode ser também que seja o caso de ser não um proprietário, mas pode ser um locatário, aí muda um pouquinho a figura, porque daí a gente tem que chamar o proprietário do imóvel para que ele então tome as medidas e peça o imóvel de volta. Isso enseja daí um direito de poder pedir o imóvel antecipadamente, desde que o condomínio também prove para esse proprietário que de fato ele está tornando o ambiente nocivo. Tem que ter um conjunto probatório sempre, forte, independente da situação. Mas quando é proprietário, que é locatário, é mais fácil. Porque sim, mas igual tem que ter um conjunto probatório para porque poder daí o proprietário ele entra com a infração contratual e nós já conseguimos várias. Por isso que eu digo assim, o difícil é a propriedade, é o proprietário. Sim. O locatário, ele, na qualidade de locatário. Tem que ter a prova, né, doutora? Mas assim, tem que ter a prova, mas não precisa todos os requisitos de ser proprietário. Não precisa ata, nós já conseguimos só com a notificação do condomínio. Dizendo que o condomínio notificou o proprietário e nós ajuizamos uma ação com medida cautelar, o juiz concedeu liminarmente a desocupação em até 15 dias, sob pena de despejo compulsório, para sair. É essa a diferença do locatário, que nós não estamos discutindo mas a propriedade. Ele não deixa de perder um direito de depois ingressar. Então, assim, para já evitar esses transtornos também, o ideal seria tratar da mesma forma, só que o direcionamento depois um pouquinho diferente, mas o tratamento igual. Com bastante cautela, prova robusta, muita orientação. Ficou na dúvida, busca orientação de um profissional qualificado, especializado, para não correr o risco de depois ainda tentar reverter a situação ou ter que indenizar um proprietário ou até mesmo um locatário, porque daqui a pouco não ficou provado que de fato tinha uma situação. Então é bastante complicado, mas não é impossível. Acho que é isso que a gente tem que deixar hoje para quem nos assiste. Não é impossível, mas existe uma série de requisitos a serem observados para que a gente, então, possa ter mais condições de levar esse pedido ao judiciário. E como bem colocou a doutora Fátima, nem sempre é o caso de condomínio antissocial, né? Nem sempre é o caso de condomínio antissocial. Na semana passada, a gente teve uma assembleia nesse sentido, o que resultou? Vários condôminos foram contra. Não foi unânime. Quer dizer, um grupo de condôminos se sentindo incomodados. E outros não. Outros não. E daí a importância de se levar o assunto para discussão em assembleia. E aí, então, quer dizer, tu não vai ter uma ata, ainda que seja, não foi unânime, foi por maioria, mas tu acaba perdendo a força. Já tem uma fragilidade, perfeito. Nós vamos fazer, doutora, nosso tempo está... Nós vamos fazer um intervalo, o assunto é bom, óbvio. A gente volta em seguida, você que está nos assistindo, nos acompanha. O assunto hoje é condômino antissocial. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos retornando aqui, o nosso assunto de hoje é o condômino antissocial. Antes do intervalo, nós estávamos falando, a doutora Fátima colocou a situação da necessidade de se fazer uma assembleia, enfim, e trouxe uma situação prática aqui de uma assembleia em que ela participou, em que não foi uma decisão unânime de considerar aquele condômino antissocial. A doutora Sandra, então, estava aqui iniciando as suas considerações sobre este fato. A consideração que eu tenho que fazer, nesse caso que a doutora Fátima nos colocou, é que esses condôminos que não concordaram com a unanimidade, com a maioria, ou seja, entenderam que não é uma situação tão caracterizadora de um condomínio antissocial, podem, eles, os incomodados, ingressar em juízo com uma ação autônoma e esta própria ata e toda a documentação que está no condomínio já servir de base para a ação própria deles contra esse condômino. Eu acredito também nessa preocupação que teve, porque como foi levado em assembleia essa discussão toda, o que me preocupa sempre é a questão do dano moral. O condômino foi exposto. E não foi exposto, houve uma discussão, não foi unânime, e assim,
é muito complicado porque acaba levando aos demais. A ata, ela circula, agora vai circular a ata e vai aparecer o nome da pessoa, o condômino. Ou a unidade, né? Mas eu preciso, só a unidade não me resolve porque eu tenho que relatar a pessoa. Mas, doutoras, eu, Andréia, tenho uma opinião em relação ao dano moral daquilo que é decidido em assembleia. Claro que a gente sabe que segurança que eu tenho, que uma ata de assembleia, de que forma que eu tenho certeza que um condômino, um proprietário, não vai utilizar de outra forma aquele documento. Mas eu, Andréia, entendo que no ambiente de assembleia não gera dano entre as partes, porque é como se a gente considerasse o condomínio uma empresa, né? E somos todos sócios ali, os condôminos são todos sócios. Então, naquele ambiente, eu entendo que, eu, Andréia, tá? Entendo que não se aplica um dano moral entre aquelas pessoas. A divulgação da ata, ela é para quem? Ela é para os proprietários. E aí, então, quem utilizar aquilo de forma equivocada, trazer prejuízo, também poderá se responsabilizar por isso, porque ela quem deu ciência. Isso no meu entendimento, eu repito aqui. Doutora, corroborando, quem divulgar através de WhatsApp para grupo que não seja do condomínio, tem a lei específica para isso. Exatamente. De informação porque não autorizada. Isso é importante também, eu acho que cada vez mais hoje em dia, com tantos meios de comunicação, com as coisas acontecendo na velocidade da luz, é importante também nas assembleias que o síndico e também aquele consultor que representa a administradora possa alertar as pessoas sobre isso também, porque muitas vezes eu tenho lá meu grupo da família, enfim, alguém comenta assim, mas aqui no meu condomínio aconteceu tal situação, peraí que eu vou te mandar a ata para te ver como é que foi decidido. Daqui a pouco a gente está numa cidade pequena, ou até não, as pessoas se conhecem, divulgam o nome e aquilo vai girando, aquilo vai indo, ele não fica só naquele grupo, ela vai tomando outras proporções. Então é importante que as pessoas também tenham isso e mais cuidado, ainda, se acautelem, né? Mais ainda que quando o condomínio tratar situações delicadas assim, o ideal seria, doutoras, agora me digam a opinião de vocês, eu penso que o ideal seria inclusive que se escrevesse em ata dizendo que foram alertados os presentes sobre o cuidado com essa divulgação, a responsabilidade de escrever isso em ata. Muito né? Porque eu penso que isso registrar é muito... em assembleia. Exatamente, porque tu coloca aquelas pessoas que estão no compromisso. Porque o que é uma ata de assembleia? A entrada da assembleia, o condômino obrigatoriamente ele tem que assinar o livro ata. Ao final, o correto é a leitura daquela ata para aprovação e assinatura de todos os presentes novamente. Então a pessoa não poderá dizer, não, mas eu não estava lá, eu não sabia. Tá lá. Então, por isso, claro, a gente sabe quem está nos assistindo, se não é cliente de Casa dos Síndicos, deve ter, e também eu tenho alguns clientes aqui que optam por não fazer uma decisão do condômino, do síndico do condomínio, porque nós somos auxiliares de administração, mas aqui na administradora sempre a gente orienta que a ata seja feita na hora, no livro ata, escrito a próprio punho, ao final lida para os presentes e assinada por aqueles que estão na Assembleia. Justamente em razão disso a gente dá essa orientação. É uma orientação, a decisão ela é sempre do condomínio, mas é com base em situações assim que a gente dá esse tipo de orientação, para não correr esse risco, para que as pessoas... Não para que as pessoas depois não possam alegar, mas eu não estava, ou isso aí foi tratado depois que eu fui embora, não foi lida a ata. A gente vê na prática muitas administradoras que fazem o seguinte, não estou desmerecendo nenhuma empresa aqui, são procedimentos, mas a gente vê assim, ó, a ata vai ser lida na próxima assembleia e aprovada. Aí chega lá uma assembleia do ano passado, vamos ler a ata anterior e aprovar ela. Às vezes passou um ano, tu nem lembra o que tratou. Muitas vezes eles... Tem situações. Tem atas que são 5, 6 folhas. Sim. Que não tem como, tem que digitalizar e passar tudo, porque é difícil. Muitas estão sendo gravadas. O que se faz? Quase todas, agora nós gravam. E isso foi dito dessa forma. Não, só um minutinho. Está aqui a gravação, como foi dito. É uma maneira também que se tu não fizer na hora, grava. E tem como... mas não deixe para a prova. Tem o prazo, 48 horas, já envia para o presidente. Muitas vezes vai para o presidente demora também para devolver a ata, e aí o gestor, eu não sei se acontece com vocês, o gestor liga, também tem a dificuldade do presidente que se ofereceu para ser presidente, não devolve. E o que é questionado, se tu tem gravação, também pode ser resolvido lá depois. Alguns condomínios têm optado, inclusive, pela ata notarial, né?
para ter uma ata sim. notarial tem um custo, mas a gente tem que pensar qual é a situação. Seria um custo ou seria um investimento? Porque dependendo da situação, nós não vamos chamar alguém para fazer uma ata notarial de uma assembleia com assuntos, de repente, básicos, ou enfim, se a gente tem um assunto delicado, por isso que eu digo, sempre antes de fazer uma assembleia que vai tratar assuntos como este, procura um departamento jurídico, um advogado especializado para ter uma boa orientação, porque dependendo do caso, faz uma ata notarial também, não tem discussão, mas tem custo. Mas o que acontece em Canoas, a dificuldade até dos tabeliões de fazerem essa... Porque quando foi para nós fazermos essa, a gente foi verificar com eles para fazer. Eles deveriam gravar e levar a... eles gravar e fazer a ata. Isso, e aí também fica difícil, ou comparecem, mas assim, tudo que se passa também, há muitas informações. Então, faça na hora e assina todo mundo, ou grave. Deixa gravado. Ambos até, né, doutora? Ou ambos, né? Para que não vai... E nunca deixe para a próxima assembleia ler. Porque sempre tem aquele que não veio e que vai discutir. E que daí quer reabrir os trabalhos da assembleia anterior. Isso não existe. E aí gera tumulto Isso sempre. não existe. Isso não pode ser feito. Doutora, muito bem colocado. Aí perde tempo daquela assembleia ali, já torna o ambiente pesado, que daí começam as brigas, aí falando, mas tu nem estava aqui, quer participar, enfim. Mas isso também depende muito de quem está lá presidindo a assembleia, porque tem que ter pulso também. A gente sabe o quê? Quando tu abre os trabalhos, que a pessoa, o condômino, é eleito presidente da mesa, ele abre os trabalhos, tem que tratar os assuntos que estão na ordem do dia. O que não está na ordem do dia não tem decisão. Assim como assuntos gerais, nada se decide também. Tem que ter clareza para isso. Muitas vezes eu vejo condomínios assim, não vamos chamar ninguém da administradora porque a gente quer fazer uma economia aqui no condomínio. Gente, pessoas que estão nos assistindo, né, o valor que se paga para o consultor de condomínios fazer assembleia, ele é muito pequeno se considerar a segurança que isso traz, porque ele é uma pessoa preparada para fazer isso, para orientar os condôminos que estão lá, para evitar esse tipo de situações. E é o documento oficial, né? De todas Exatamente, as decisões. porque eu tenho certeza que as pessoas que estão na assembleia lá, que estão se dedicando o seu tempo para isso, colocando seu nome para ser presidente da mesa, elas estão imbuídas de boa fé, mas nem sempre elas têm a experiência, sabem como funciona o conhecimento específico da área. Exatamente, às vezes deixam de registrar algo que é importante, ou não seguem as questões na ordem do dia, decidem além do que está na ordem do dia. O que em assuntos gerais, situações... Exatamente. A gente cansa de ver quando acontece isso de decidir em assuntos gerais, aprovar orçamentos. Sim. E aí tu vai depois, dizer, mas isso não pode em assuntos gerais. Esse assunto mesmo aqui que nós estamos tratando é um assunto que tem que ter, eu diria até, uma assembleia específica para ele. Eu diria que ele merece uma assembleia especial para ele, sem nenhuma outra pauta. Só esse caso que nós comentamos. Sim. Foi numa primeira assembleia, se tratou do assunto em assuntos gerais, né? Se levantou a questão e se decidiu. Houve decisão? Não, já se agendaram para uma próxima específica só para esse assunto. Sim. E numa próxima se chamou para deliberar. Claro, precisa ser, não precisa, mas eu orientaria, se fosse consultada, quando sou consultada sobre isso aqui na administradora, sempre oriento, faz uma assembleia especial, com uma pauta específica, o assunto já é por si só polêmico, né, mexe com, né, os nervos de todo mundo, tem aquelas pessoas que estão prejudicadas, ou o próprio, a pessoa que é enquadrada como condômino antissocial pelaquela comunidade. Então, assim, uma assembleia específica, se possível, leva um advogado especializado em condomínio para que possa orientar as pessoas também. E como a gente disse aqui amplamente, essa não é uma decisão que pretende trazer como um entendimento uniforme, ela é uma decisão recente, que é uma decisão difícil de se encontrar no âmbito da justiça brasileira, mesmo aí com quase 2 décadas de Código Civil, a gente vê pouquíssimas decisões nesse sentido, que é o afastamento deste proprietário por ser considerado um condomínio antissocial. É muito difícil mesmo, mas não é impossível, que eu acho que é isso importante a gente registrar. Difícil mas não é impossível, desde que bem orientado e seguindo todas essas dicas que a gente deu aqui. Com certeza. Inclusive buscando muitas provas robustas, testemunhas. Um abaixo-assinado eu acho que é uma coisa bem bacana também, além da própria Assembleia. Só uma situação, para reiterar o que já foi feito. Ele não perde a propriedade. Não perde a propriedade. Ele perde o direito de usufruir. Mas porque muitas vezes
os demais condôminos, nós queremos que ele perca a propriedade. Não perde a propriedade. Não perde. Isso tem que ficar claro. Ele só perde o direito do uso. Ele pode locar, ele pode direito fazer... de propriedade dele entrou em conflito com o direito de vizinhança, que é o direito da coletividade. Isso. Então, na hora de pesar, como o direito de propriedade não é um direito absoluto, venceu o direito de vizinhança, mas ele não perdeu a propriedade. Ele poderá botar o imóvel para alocar, enfim. Vender o que quiser. Mesmo só porque não o direito de propriedade tem os seguintes requisitos: direito de usar, gozar e dispor. Isso. No caso, ele só não poderá usar o imóvel. Exatamente. E corroborando com a previsão legal, o nosso Código de Processo Civil, ele elenca lá, estatui que cabe ao autor o ônus da prova do seu direito. Então, é isso que nós estamos aqui a falar. Quem quer ingressar com a ação é o condomínio. Então, o condomínio tem que se cercar de todas as provas necessárias, porque o juiz não pode dar aquilo que não for levado a ele. Exatamente. Que não for provado. Levar elementos, levar provas. E como não é nada específico de condômino nocivo, uma ação de condômino nocivo na lei, quanto mais argumentos, mais provas. Para convencimento do juiz. E como também não é uma matéria diuturna deles, então também é difícil para o juiz julgar. Então, quem tem que fazer as provas é o condomínio. Muito bem. Doutoras, eu quero agradecer a participação, a presença das doutoras aqui. O assunto é excelente, eu gosto muito desse tema porque ele é polêmico, a gente tem poucas decisões, mas sempre tem muito assunto. E você que nos assiste, com certeza tem ou já teve, já morou em algum local ou conhece alguém que tem lá um condômino antissocial. Então, assim, essas dicas que a gente deu hoje aqui são fundamentais. Nem sempre é o caso de ser um condômino antissocial. E se for, essas dicas aqui de assembleia, abaixo-assinado, as multas, notificações, buscar uma orientação com um profissional qualificado na área de direito de condomínio é essencial. Eu quero fazer um agradecimento. Na semana que passou do Dia do Síndico, a gente fez um trabalho muito bonito aqui na administradora, fizemos uma homenagem aos nossos clientes, a participação foi muito bacana. Quero mandar um abraço para todos os nossos síndicos de Canoas, de Esteio, Porto Alegre, Nova Santa Rita, Gravataí e Serra. Muito obrigada, um abraço a você que nos assiste, até o próximo programa.